Feito. Aqui no Facebook também, né? Entramos também. Excelente. Shalom, shalom, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo que a gente inicia aqui direto de Israel para todos vocês. Uma ótima noite a todos que estão assistindo nesse domingão direto de Israel. Uma boa tarde a todos que estão assistindo de todo o Brasil. E bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês que assistem de todo qualquer lugar do mundo. Já são mais de 200 países, de acordo com esse mês de análises do Google no YouTube, que assistem uma ou muitas aulas do nosso canal Rabino Eliyahu Hask no YouTube, bem como no Torá com Você, através de tudo que a gente compartilha na nossa página, que é o nome do projeto, Torá com Você. Shalom a todos vocês que estão acabando de chegar, obrigado pelo shalom, a todos vocês também, shalom brahá, a todos vocês, uma ótima noite daqui de Israel, shalom, shalom, a toda a galera. Muito bom estar recebendo mensagem de todos vocês, tudo bem? Shalom para todos vocês, galera, shalom, obrigado aí as mensagens de todos que são membros do canal do YouTube, não deixe de ser membro aqui no canal, se inscreva e, óbvio, já coloca a sua curtida se você vai Torá na veia, tá bom? Se você vai judaísmo, vai Hashem, vai Torá na veia, dá sua curtida e mostra para o Google, para o YouTube, para o Facebook, que você quer que essa aula de Torá chegue a mais pessoas, tá certo? Uma grande felicidade estar aqui com vocês, já estava com saudade desde a rádio de quinta-feira e nossa aula de Torá aberta de quarta-feira. E simbora, pessoal, simbora iniciar a nossa querida Shalom Edna Winter, grande administradora do Torá com Você, faz coisas incríveis no nosso projeto. Uau, como agradeço a Hashem pela vida dela, com certeza pelo Marcos, marido dela também, toda a família Baruch Hashem. Bem como de toda a nossa equipe, de todos os voluntários, administradores do grupo de WhatsApp, são anjos realmente que a Hashem botou na minha vida e na vida de todos vocês. Simbora então, galera, tudo prontinho para a gente poder começar. Quero lembrar aí as mais de 200 pessoas que já estão ao vivo que essa nossa aula será em especial para a cura completa de Tamar Ezel Batchendel. Tá bom? Coloque também nomes para a cura completa de pessoas que você quiser. E como eu sempre pedido, também coloque nomes para elevação da alma de pessoas que já faleceram. Também essa aula vai ser em Leilun Nishmat de Miriam Batchaya. Tá bom? Que é a avó de uma aluna também nossa, muito importante estourar com você, que assim seja. Amém ve amém. E é isso aí, galera. Sim. Falei já. Obrigado. Baruch Hashem, pessoal, vamos começar tudo certinho. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema, que é um super tema. Quais são os 613 mandamentos do povo judeu? Eita, desafio para uma aula. Bom, acredito que a gente vai conseguir falar hoje todos os mandamentos positivos, né? O que temos que fazer, né? Que às vezes está conectado a um não na frase, como você vai ver daqui a pouco. E acredito que para a próxima aula vai ficar os outros 365 mandamentos, né, negativos. Então, hoje vamos falar 248 mandamentos positivos. Se der tempo, a gente fala mais. Mas, pelo que eu estou achando, a gente vai conseguir falar os 248. Não é nada mal. 248 leis da Torá, com rápidas frases de explicação, para a gente poder compreender. Lembrando que esses 613 mandamentos são para os judeus. Judeu significa alguém que nasce de mãe judia ou se converte ao judaísmo de forma correta e ortodoxa. Que pena que a gente precisa usar o nome ortodoxo. Na verdade, é simplesmente o judaísmo verdadeiro e genuíno. O que foi inventado de 150 anos atrás para cá, que há muita reforma, né, e mudança, da qual não foi Hashem e os sábios da Torá, pelo pedido de Hashem que o fizeram, não contam. Então, vamos lá, pessoal, para a gente colocar em prática. Eu vou fazer de acordo com a lista do Maimônides, que é basicamente por assuntos, tá bom? Então, simbora. Primeiro mandamento, number one. Começa os mandamentos da Torá de acordo com a lista do Maimônides. Número 1, saber que existe apenas um Deus. Tá? Para tudo tem fonte. Aqui, por exemplo, está em Êxodos, né? Que é Shemot, capítulo 20, versículo 2. Eu não vou ficar falando, pessoal, fonte por fonte, os versículos, para não começar a ficar um pouco pesado. Eu quero falar o mandamento e explicar rapidamente, beleza?
Existe apenas um Deus, não existe nada a não ser Ele, Hashem, Todo-Poderoso. Número 2, não distrair a nossa cabeça e mentalidade com outros deuses além dele, ou seja, não achar que qualquer matéria, qualquer produto, seja da imaginação, o corpóreo, ser humano, estátua, nada. Não existe nenhum Deus a não ser Hashem, só Ele é Deus. 3, mandamento número 3, saber que Hashem é um, como está, por exemplo, em um dos lugares, Dvarim, Deuteronômio 6:4. Mandamento número 4, amar a Deus, amar a Hashem, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Número 5, temer a Ele. Existem tipos de temor. O primeiro temor é o básico mesmo, medo de que Hashem te castigue se você fizer algo errado. Existe o temor elevado, que é, como eu pude fazer algo errado com o Todo-Poderoso? Né? Ou seja, como eu pude fazer algo que Hashem não permite? Como eu posso causar essa vergonha comigo mesmo frente ao Criador do mundo? Número 6, santificar o seu nome, o famoso Kiddush Hashem. Santifique o nome de Hashem. Fale coisas boas, seja alegre, seja um exemplo, tenha temor a Hashem, trate as pessoas bem, faça as leis da Torá, seja uma pessoa, um exemplo. Número 7, não profanar o nome de Hashem. Isso chama Hilul Hashem em hebraico. Pode ser tanto na frente do público, quanto mais gente vai ficando pior, tá? Tanto na frente de um judeu pecando na frente dos judeus, como um judeu pecando na frente de Goim, que significa povos, ou seja, não judeus. Lembrando que esses 603 mandamentos são para judeus. Tudo que é lógico e tem bom senso, como amar a Deus, honrar a Deus, também vale para não-judeus, sendo que não-judeus têm especificamente 7 leis não éticas. Porém, tudo que é bem lógico de bom senso da Torá também recai por lógica, não como obrigação completa, sobre não-judeus. Número 8. Não destruir objetos associados ao nome de Hashem. Por exemplo, um livro de Torá, um pergaminho do rolo da Torá, um pergaminho do Shema Israel, ou Israel, que a gente bota nas portas, ou qualquer coisa que a gente esteja utilizando para elevar o nome de Hashem, você não destrói. Número 9. Ouvir aos Neviim, aos profetas que falam em nome de Hashem. Bom, como eu sei que um profeta fala em nome de Hashem? Ou porque esse profeta vem de uma sharsheret, de uma corrente de profetas ou de sábios que atestam que ele fala em nome de Hashem, ou simplesmente a gente acompanha, não só fazer milagres. A própria Torá fala em Deuteronômio, Dvarim, que vai aparecer pessoas no mundo que vão fazer milagres, muitas vezes através de magias e feitiçarias, e você vai achar que é de Hashem, de Deus, mas não é. É idolatria, coisa contra a Torá. Então a gente tem que buscar, principalmente através dos grandes rabinatos, dos grandes justos, o que eles falam desses profetas, para poder atestar sobre eles. Obrigado, Berta, acabou de chegar o melhor cafezinho do planeta aqui no escritório Torá com você. Ai, o cheirinho do café. Mandamento número 10. Não desmerecer o profeta, não desonrar, não ir contra o que ele fala, não mostrar nenhum tipo de desacato ou desrespeito. Ele é um profeta de Hashem. Número 11. Imitar o jeito de Hashem, ou seja, a forma, as atitudes, os caminhos, o que Hashem demonstra através da sua humildade, quando ele diz, desçamos e façamos, o homem, e depois, vírgula, próximo versículo, e Deus fez. Volta a falar no singular. Porque desçamos e façamos é trazer todo o trono celestial, todos os anjos, todos aqueles que eu criei, para também terem méritos e prazer. Mas na prática é Hashem que fez. Assim o ser humano tem que ser. Ele não tem que ser um chefão malvadão. Ele tem que ser um líder, da qual ele vai com todos. Mas todos sabem que sem a liderança dele as coisas não aconteceriam. Mandamento número 12, para ficar em inglês, para ficar claro para todo mundo. Ser fiel àqueles que conhecem Hashem. Seja um amigo que sabe a Torá e te ensina, seja um rabino que te ensina a Torá, seja fiel a ele, seja uma pessoa humilde com ele, seja uma pessoa que acate o que ele diga. Ele é uma pessoa que sabe mais Torá, uma pessoa que te ensinou Torá, uma pessoa que está aqui representando as mitzvot. Número 13, amar outros judeus. Existe amar todo ser humano, que faz parte de bondade, e também amar a criatura de Hashem, são outros 2 mandamentos, e aqui é um em específico, amar outros do seu povo. Número 14,
amar os convertidos. Os convertidos, eles têm duplo mérito, porque eles são judeus como você, eles também se converteram, eles conquistaram esse mérito. Então eles merecem 2 vezes mais amor do que aquele que já nasceu judeu sem ter tido conversão. Isso eu falo para vocês, é uma vergonha certos lugares do mundo que não acatam e não amam os convertidos. A pessoa que é convertida de verdade, e mesmo que você sabe que converteu da forma errada, respeite como ser humano. Não o ato de amar como convertido, que infelizmente foi reformista, não valeu pela Torá. Ok, respeite como ser humano também. Não tem direito de desprezar ninguém. Mas o convertido, ame a ele duplamente, porque além dele ser judeu, ele conquistou. Obrigado a todo mundo aí, membros do canal do YouTube, pessoas que também ajudam doando o projeto. Darabá, obrigado a todos. Mandamento 15. Não odiar um judeu, Sinat Hinam, ódio gratuito. E mesmo quando o ódio parece ter motivo, lembre, tudo Hashem faz com justiça, tudo Hashem faz por bem, então ainda vai ser considerado um ódio, de alguma forma, gratuito. Mandamento número 16. Reprovar a um transgressor. Esse mandamento continua até hoje em dia, porque nada na Torá muda, a não ser que o Rabi Akiva, já há quase 2000 anos, o Hazon Ish, há por volta de 60 anos atrás, dizia, esse mandamento tem que ser feito com muita cautela, pois se você sabe que o transgressor não vai aceitar a sua crítica, pode ser pior ainda. Quem fala isso, Rabi Akiva, Hazon Ish, e está na própria lei Shulchan Aruch, Código de Lei Judaico. Então, continuamos hoje em dia, temos que reprovar um transgressor, mas lembre-se, faça de uma forma que ele aceite. E não de qualquer jeito, só para dizer eu sou religioso, eu reprovo, eu sou bonzão, eu aponto o dedo. Esse cara não está sendo uma pessoa religiosa de verdade. Número 17. Não envergonhar o próximo. Envergonhar, em alguns aspectos, vale até como assassinar. Ainda mais quando é feito em público. Não cause desconforto, não cause humilhação e vergonha ao próximo, a não ser que faz parte do mandamento da Torá, como reprovar, e quando essa reprova está dentro dos condizeres, né, das leis da Torá. Existem leis para reprovar. Mandamento da Torá número 18. Não oprima os fracos, todas aquelas pessoas que você sabe que precisam de ajuda. Não seja você aquela pessoa que causa bullying, que diminui, que compara ele quando quer fazer chacota, que é aquela pessoa que finge que é boa, mas sempre usa pessoas que são ou deficientes, ou que têm mais dificuldades, pessoas que são mais pobres, ou pessoas que têm menos estudo do que você, como exemplo de chacota. Sabe aquela coisa? Eu não falei mal dele, mas, pô, não é que quando a gente fala disso, a gente sempre lembra dele? Isso é um pecado grave da Torá. Número 19. Não falar de forma depreciativa dos outros. Uau, como Hafetz Haim, aquele que escreveu o maior livro sobre maledicência e proibições com a fala, explica. Não fale depreciativamente de ninguém. Seja Lashon Hará, que é falar mal quando é verdade. Seja Motzi Shem Ra, que é falar mentira. Seja Dibá, que é criar uma espécie de uma... como é que fala em português? Que é o que fizeram de Israel, dos espiões. Você pega uma coisa pequena, aumenta ela e daqui a pouco vira uma espécie de fofoca quase lendária que você criou. Número 20. Não vingar-se. Lembre, como é que pode isso estar nos mandamentos positivos? Está escrito não. Porque está dizendo que você tem que fazer o contrário de se vingar. Você tem que ser aquela pessoa que ajuda, isso é o positivo, ok? Então, às vezes, nos mandamentos positivos está a palavra não, mas não porque é mandamento negativo, e sim porque do não a gente tem que entender o que sim você deve fazer, ok, galera? Obrigado, gente, mais de 380 pessoas ao vivo, curte e compartilha esse vídeo, vamos lá, fazer barra aqui pro café, e vamos embora aqui para a lei número 2020. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nהיה b'dvaro. Uau, que café maravilhoso. Não se vingue. O que vai adiantar se vingar? Foi a Hashem que te mandou. Não é para você ficar de mãos atadas dizendo, já que a Hashem mandou eu não faço nada. A Hashem quer que você faça algo com o sofrimento que ele te mandou. Mas esse algo não é se vingar. É igual a mesma coisa. Quando você pega um pedaço de pau e tenta bater num bicho, e o bicho, o que ele faz? Ele acaba mordendo o pedaço de pau. Porque ele acha que é o pau que está batendo nele.
mas ele tinha que, entre aspas, morder a pessoa. Ele tinha que procurar o motivo real do porquê que está acontecendo aquele sofrimento e consertar na origem, no âmago do caso. E não tentar ir no enviado de Hashem e dizer, eu vou me vingar de você. 21, que Alticon Veltitor, em português também, não guardar rancor, não guarde no rancor. Se vingar é quando você vai um dia pedir uma tesoura de um vizinho e no dia seguinte ele te pede tesoura e você fala, não vou te dar, né? Porque você não me deu, isso é se vingar. E o que é guardar rancor? É você dizer, olha, eu vou te emprestar sim a tesoura, mas lembre que você ontem não me emprestou. Isso é não se vingar na prática, mas guardar rancor. 22, aprender a Torá, incluindo ensinar a Torá aos seus filhos e à sua casa, seja de dia e seja também de noite, Yomam Valaila, dia e noite. Aprender a Torá e ensinar a Torá à sua casa, filhos, e obviamente também a todos, porque quando a gente fala filhos, alunos também se tornam filhos. 23, honrar aqueles que ensinam e conhecem a Torá, incluindo idosos. Todos aqueles que já te ensinaram algo de Torá na vida, você deve o teu mundo vindouro a eles. Então, honre a eles, respeite, acate, seja uma pessoa ética e moral com eles. Eles te ensinaram a Torá, a tal ponto que a Guemará Torá Oral fala, todo aquele que vai contra alguém que te ensina a Torá é recebido a ele pena de morte dos céus. Por quê? Porque ele te ensinou a Torá. A não ser que ele te ensina a Torá e depois virou um nazista. Aí ele não é mais teu rabino, ele não é mais alguém que te ensinou a Torá, mesmo sendo um amigo ou irmão mais velho. Mas aquele que te ensinou a Torá, seja humilde. Não é porque você não gostou de uma atitude dele, você pode até querer se afastar, você pode até querendo considerar o seu melhor amigo ou melhor professor, mas respeite muito, ele te ensina a Torá. Todo aquele que vai contra recebe pena de morte dos céus. 24, não praticar idolatria, ou seja, fale apenas com Hashem, converse com ele, coloque seu coração para ele, esquece idolatria, esquece qualquer coisa. Existem símbolos judaicos que são permitidos, sim. Existem conselhos espirituais que a Kabbalah dá e são permitidos, mas não faça idolatria significa, não pegue algo e diga agora que ele é Deus, e ele representa Deus. E não tem homem que represente Deus a ponto de eu rezar para ele, ou ele me dar uma nova Torá. Não existe. Número 25. Não seguir os pensamentos ruins do coração e também o que o nosso instinto negativo traz aos nossos olhos. Não deixe os seus olhos e seu coração irem atrás, principalmente de prostituição e idolatria. Isso parece bonito aos olhos, mas desgraça a nossa vida. Aí não. Certo, pessoal? Obrigado aí, mais 400 pessoas, embora. Número 26. Não blasfemar o nome de Hashem. Jamais fale contra o nome de Hashem, ou fazer uma espécie de clalá, de xingamento, usar o nome de Hashem para falar uma coisa depreciativa, tudo isso é blasfemar o nome de Hashem. Mandamento número 27, não venerar ídolos da forma que eles veneram, o Selefim Hagam. Você sabe que aquela idolatria é idolatrada daquele jeito, cuidado para não fazer igual. Ao que isso nos ensina? Um exemplo, às vezes a pessoa olha uma idolatria, numa viagem ele viu uma coisa solta lá de idolatria, ele fala, quer saber? Vou humilhar, vou ser o bonzão. Aí ele vai lá e quer urinar na idolatria. E às vezes a forma de você enaltecer aquela idolatria é urinando. Então você sem querer acabou servindo a um Deus, mesmo sem a intenção, porque a intenção é importante, mas o principal é a ação. 28, não venerar ídolos nas 4 maneiras que nós veneramos Hashem. Ou seja, todas as formas de reza, de sacrifícios, de atitudes, de demonstrar fé, cuidado para não acabar fazendo isso com idolatria. Número 29, não fazer o ídolo para si mesmo, que além de idolatria, é um pecado a mais fazer um ídolo para si mesmo. 30, não fazer um ídolo para os outros. 31, não fazer formas humanas nem com propósitos decorativos. Mesmo que você não entrou em idolatria quando faz um formato decorativo humano, está errado. Você entra nessa proibição de poder fazer alguém achar que é idolatria ou alguém começar a venerar um formato humano. Então, não faça. Caso você tenha ganho um tipo de... Muita gente me pergunta isso. Algum tipo de troféu, alguma coisa que tenha algum formato humano. Se ele não tiver completo, com os pés e dedos e mãos, tudo completo, pode, porque é decorativo. Mas se ele tiver todo com parte do corpo, quebra um pedacinho, racha um pedacinho,
e pode ter, porque não está mais no formato completo e é apenas decorativo. Mandamento número 32, não tornar uma cidade idólatra, ou seja, não pegue uma cidade idólatra e volte a fazer dela um lugar habitável, principalmente quando se trata de locais inimigos. Se for um lugar dentro do povo judeu, você acaba com a idolatria e continua vivendo normal. Mas se você sabe que aquela cidade, todo aquele ambiente que você estava, ele era 100% idólatra, não volte a viver nela nem tornar aquilo uma cidade. 33, o mandamento de incendiar uma cidade que pratica a idolatria. Isso apenas em Israel. O povo judeu, Israel, a Torá, Hashem não deu a Torá para que a gente obrigue outros povos, outros países a fazer o que a gente quer. A Torá não é, de nenhuma forma, né? Esqueci o nome agora, já estou esquecendo esse nome há umas 2 semanas. A Torá em nenhum momento quer obrigar os outros a fazerem a Torá, os não-judeus, outros países. O povo judeu não tem nada disso, a gente não converte à força. A gente não é o islamismo e o catolicismo, que, com todo respeito, fizeram isso toda a história. O povo judeu não tem essa. Agora, se é dentro de Israel, e com as leis da Torá que a gente deseja, se tem uma cidade idólatra, a gente incendeia a cidade. Obviamente, depois de um veredito e juízes, tá? Nada é feito. E recebi no WhatsApp que tem uma cidade idólatra, vou lá e boto fogo. Aí você vai ser preso, pode até receber pena de morte. Você tem que saber, os juízes têm que analisar e decretar. 34, não reconstruí-la como cidade. Se aquela cidade tem Hazaká, ou seja, ela foi fixada como idolatria, a gente não faz isso. Obrigado, Davi Acácio, proselitista. Estou esquecendo essa palavra há semanas. O povo judeu não é proselitista. 35, não tirar proveito de uma cidade idólatra. Não importa se tem ouro, prata, diamante, deuses de pedra bonitas, esmeralda, turquesa, safira. Não pode ter proveito de cidades e nada de idolatria. Número 36, não ser um mesit, já vou explicar em português, para outros venerarem ídolos. Ou seja, proibição de ser aquele que tenta convencer os outros a fazer idolatria, né? Ou seja, é aquele que tenta fazer uma liderança de idolatria. É proibido criar qualquer liderança de idolatria. Por mais que isso seja óbvio, é um dos mandamentos da nossa Torá. Não amar aquele que convence pessoas a serem idólatras. Número 38, não deixar de odiar aquele que convence outros a fazer idolatria. O que é odiar? Bom, no português, se a gente pegar, odiar muitas vezes é um sentimento quase que ofegante e extensivo da raiva. Na Torá, não. Raiva é momentâneo, eu estou com raiva, estou vermelho de raiva, eu estou trincando os dentes de raiva. Ódio pode ser um sentimento que você mantenha na maior das calmas. Isso é o que a Torá ensina. Odeie o mal, odeie a idolatria, odeie líderes idólatras. Não é bufar e agir pela emoção. Em nenhum momento a Torá fala isso. Tenha ódio, ou seja, despreze ao máximo isso da sua vida. Ok? 39, não salvar aquele líder de idolatria. O Maimônides até dá um caso, que seu líder de idolatria está se afogando, estende a mão para você, você não pode dar a mão para salvar a vida dele. Proibido. Número 40, não dizer nada em defesa de um líder idólatra. 41, não evitar de nenhuma forma que ele seja incriminado. Não achar que isso é amor ao próximo, não é amor ao próximo. Você está ao contrário, você está desprezando o nome de Hashem e do próximo, que vão receber as consequências desse cara mesit, desse perverso que convence outros a fazer idolatria. Não profetizar em nome da idolatria. Quantas vezes isso aconteceu? Os principais símbolos das religiões maiores do mundo fizeram isso. Profetizaram em nome da idolatria. Aprenderam magia, aprenderam feitiçaria, aprenderam coisas que a Torá proíbe. Não falaram em nome de Hashem. Criaram uma Torá, uma Bíblia nova e profetizaram em nome de idolatrias. 43. Não ouvir um falso profeta. Como assim? Tem que ser contestado pelos sábios que aquele é um profeta. Tem que ser contestado por grandes juízes, grandes rabinos da geração. Tem que ficar claro que ele é um profeta. Não é, oi galera, eu sou um profeta, me escutem. Nunca foi assim, nunca pode ser assim. Número 44. Não profetizar em falso em nome de Hashem, de Deus. 45. Não ter medo de matar um falso profeta. Um falso profeta recebe pena de morte.
Óbvio que isso não pode ser você querendo matar o teu vizinho se você acha que ele é um profeta falso, ok? Isso não existe na Torá. Isso só pode ser feito em Israel, pelo Tribunal Grande Rabínico, que hoje não existe mais, na época do templo, que ainda não existe até o terceiro templo. Isso só pode ser feito após um veredito de juízes. Número 46, não jurar em nome de um ídolo. 47, não praticar ov, que é um tipo de feitiçaria. Não praticar idoni, que é um tipo de vidência através de magias. 49, o culto e rezas no dia do arrependimento, tanto no dia do Yom Kippur, ou em dias propícios da Torá, que sejam dias para se arrepender de coração. 50, lembrar da oferta adicional na festa de Sukkot, das cabanas, que se levava para o templo. A oferta adicional na época de Shmini Atzeret, que é o 8º dia, considerando do primeiro da festa das cabanas, que é uma festa à parte. As 3 peregrinações anuais até Jerusalém, Pesach, Shavuot e Sukkot, em português, Páscoa Judaica, Festa das Semanas, que é da entrega da Torá, Festa das Cabanas. 53, vir a presença de Hashem durante a festa, em Jerusalém, no templo. 54, alegrar-se nas festas. 55, sacrificar uma oferta da Páscoa Judaica, Pesach, comer a oferta da Páscoa. 56, 57, sacrificar a segunda oferta de Pesach. 58, que acontece 30 dias depois de Pesach, dia 15 de Nissan. 58, comer a segunda oferta da Páscoa Judaica. 59, tocar as trombetas no santuário, que se tocava diariamente no templo. 60, oferta de gado, né, de rebanho de 1 ano de idade, que parcialmente se fazia para o templo. Oferta dos sacrifícios que não podem ter nenhuma mancha, nenhum tipo de deficiência, apenas eles podiam ser sacrificados ao templo. 62, o sal sempre é colocado ao lado das ofertas, por isso que o sal tem grandes segredos da Kabbalah, dos segredos da criação do mundo. Obrigado aí, pessoal, mais de 470 pessoas ao vivo, muito obrigado por todos estarem aqui. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, Rabbeinu Eliyahu Haski. 63, lembrar das ofertas que ficam apenas queimadas, que queimam. 64, fazer as ofertas por causa de um pecado. 65, as ofertas por causa de culpa. 66, as ofertas pacíficas. 67, as ofertas de enaltecimento a Hashem. 68, mandamento de ofertas pelo erro de um príncipe. 69, a oferta fixa pelos pecados. A oferta pela incerteza da culpa. As ofertas incondicionais pela culpa, como, por exemplo, uma mãe, após o parto, mesmo que ela tenha xingado ou não Hashem, ou ficado com muita raiva, que muitas vezes acontece com uma mãe na hora do parto, ela leva um sacrifício como se ela tivesse certeza que foi culpa. 72, a oferta de maior e menor valor, seja para maior valor para quem pode, ou menor valor para quem pode, dependendo da condição monetária de cada um. 73, fazer confissões de vidui. Vidui é um dos maiores mandamentos da Torá. Confesse para Deus os seus pecados. Não como a igreja instituiu, de fazer para o padre, para que ele conheça o povo, a humanidade, receba o poder dela e domine aquela sociedade. Não, é você com Deus, é você para Deus, você conversando com o Criador do mundo, confesse para Ele, converse, abre teu coração. 74, ofertas trazidas para o Zav, aquele que o sêmen sai sem ele escolher, como se fosse uma espécie de gonorreia. Ele tem ofertas específicas. Ofertas trazidas para uma zavá, uma mulher que está tendo corrimentos, que não é menstruação comum, é um corrimento que não para, né? Toda mulher sabe o que eu estou falando, ou teve uma amiga que tem corrimentos que não param. Poderiam trazer algum tipo de inflamação, infecção local. Oferta que pelo nascimento de quando nasce o seu filho ou filha. Oferta trazida por uma metzorá, uma pessoa que teve, entre aspas, lepra. Lembrando que metzorá é algo específico, mas lembra muito a ideia da lepra. Dízimo que você dá em cima de qualquer gado ou animais pesados, que são animais permitidos de qualquer parte do rebanho pesados. Santificar os primogênitos. Redimir os primogênitos que não vão trabalhar no templo, ou, por exemplo, hoje em dia, que não estamos mais na época do templo. Mandamento 81, redimir a primeira cria de jumento. Essa primeira cria você oferta para Hashem. Quebrar pescoço da primeira cria do jumento. Isso, pessoal, você tem que redimir. Na verdade, você tem que pagar para você redimir, né, esse jumento. Caso isso não seja feito, aquele jumento está vivendo numa proibição grave. Então, isso faz mal espiritualmente para o animal, por isso que se mata ele nesse caso. Lembrando que isso não é para fazer isso é condicional. Não é ideal fazer isso. 83,
trazer ofertas devidas nas festas. 84, os sacrifícios devem ser trazidos no santuário, é proibido fazer qualquer oferta fora do templo. 85, todas as ofertas devem ser trazidas fora de Israel, também para o santuário, mesmo fora de Israel. 86, sacrifícios para remissão de um pecado. 87, a santidade de ofertas substitutiva, quando você não pode dar com um gado específico, muitas vezes vai ter lá como um pombo, como outro animal como oferta, ou como homer, que vai ser de grãos, de uma farinha, ou de outra coisa que você vai servir a Hashem. 88, o sacerdote comerá do que restar das festas. 89, o sacerdote comerá das ofertas consagradas, ofertas que chegou um ser humano e falou, essa ovelha eu estou dando para Hashem. Então, quando vai ser sacrificado no templo, para Hashem, os sacerdotes comiam, parte só que podia comer. 90, as ofertas consagradas que se tornaram impuras para serem queimadas. Houve alguma impureza, tem que ser queimado, não pode ser comido. 91, o restante das ofertas tem que ser queimadas, normalmente quando resta até o dia seguinte, ou dependendo de uma época, para cada sacrifício não se pode comer mais, e sim, obrigatoriedade de queimar. 92, nazireus devem deixar os cabelos crescerem. Nazir é todo aquele que faz uma promessa para Hashem, normalmente para elevação espiritual, começando a partir de 30 dias. Tem gente que faz por um ano, a vida toda, como foi no caso do Sansão, ou Gibor, o forte. Ok? Uau, eu achei que ia mais rápido, pessoal. Já estamos 30 minutos e estamos só no 89. Vamos lá. Na verdade, 93 agora. A obrigação dos nazireus de cumprirem os seus votos, não encostarem ninguém morto, não tocarem e beberem nada que sai da uva, nem passarem em cima de um lugar de colheita de uva, nem tomar vinho, nem deixar o cabelo crescer. 94, todos os compromissos deles devem ser cumpridos, até o que eles mesmos prometem, por eles, para Hashem, coisas que eles querem fazer com promessa. Revitalizar os votos quando há quebra de votos dentro dos nazireus. 96, aquele que se contamina através do contato com carcaças de animais mortos, precisa se purificar. 97, aquele que se contamina através do contato com animais rastejantes, normalmente répteis ou insetos grandes, que você vai ter um contato maior, precisa se purificar. 98, aquela pessoa que precisa se purificar através de comida e bebida proibida. 99, todas as leis de menstruação e ciclo menstrual da mulher de purificação. 100, todas as leis de purificação da mulher após o nascimento de um bebê. 101, todas as leis sobre Metsorá, que é a lepra, quantos dias, que tipos de lepra, funda para fora, que cria as cascas, que ficou amarelada, que nasceu pelos em cima, ficou esbranquiçado, ficou amarronzado, várias leis que estão no Vaikra Levítico. 102, vestes contaminadas pela lepra, pela Metsorá, que tem que ser descartadas ou purificadas. 103, casa do leproso e como purificar o que pode ser mexido do local e utensílios. 104, leis do Zav, todas as leis daquele que tem sêmen que sai dele sem ele escolher, como por exemplo o caso da gonorreia. Sêmen em vão, poluição noturna durante o sono, como ele tem que se purificar. 106, Zavá, corrimento de sangue e suas impurezas completas da mulher, como se purificar. 107, impurificação através de um cadáver, que você encostou no morto. 108, leis de aspersão de água que o sacerdote fazia em 13 tipos de impurificação. Isso tudo mostra a santificação do povo judeu com a Torá. O quanto a gente tem que estar sagrado nas nossas atitudes, pensamentos, o quanto a gente tem que estar elevado para Hashem. 109, imersão num banho ritual de águas puras, mikveh. 110, purificação de um Metzorá leproso. 111, como o leproso deve raspar a sua cabeça. 112, como o leproso deve agir para que todo mundo saiba que ele é leproso e não acabe se impurificando com ele. 113, fazer as cinzas do bezerro vermelho, a famosa vaca vermelha, por volta de 2 anos, que a gente fazia, né? A parada do mar, o afar, o pó vermelho que ficava e purificava as pessoas de impureza de morto. Como se avaliava uma pessoa que ia trabalhar no templo, ou que ia se redimir pelo templo, através dos seus conceitos, quanto ele era ético, da idade, de forças que ele tinha. Avaliação de animais impuros, para poder trocar por coisas boas que iam sim ser utilizadas como pureza no templo. 116, sacerdotes que avaliavam casas que eram santificadas para Deus, eram dadas aquilo como caridade para o templo e por todo o trabalho que era feito em Jerusalém.
avaliação de campos que eram enaltecidos, consagrados para Hashem, restituição de coisas sagradas, caso a pessoa tenha comido sem querer algo que ele santificou para Hashem. Então, um exemplo bem bobo, rápido. O cara santificou isso aqui para Hashem e comeu, ou ele dá exatamente de novo essa parte que ele comeu para o templo, ou ele dá 20% do valor como se fosse uma multa para ele restituir e consertar o que ele fez. Frutos plantados no 4º ano, ele é todo para Hashem. As pessoas juntavam essa colheita e comiam o que eles podiam, levando para Jerusalém comer, os donos da colheita. Número 20, os cantos do campo que você dava tudo do canto para os pobres. Cada campo, de acordo com a proporção, de acordo com as medidas, você pegava os 4 cantos e eles eram para os pobres. Imagina uma vida de acordo com a Torá, não teriam pobres. Os pobres só começariam como pobres. Ou você só chamaria pobres pessoas que têm uma vida quase que comum, mas ele tem menos situação. E não deixaremos o mundo como hoje em dia. Pessoas morando em rua, pessoas totalmente desprotegidas e não tendo mais nenhum tipo de acompanhamento. Ok. Deixar para os pobres também colheitas que você colheu e caíram no chão. Não pega de novo, deixa para os pobres. Colheitas e molhos de trigo e outros da colheita, né, que você deixava de propósito também para os pobres. Os esquecidos, desculpa, que é o 122, aquele que você acabou esquecendo de pecar, deixa principalmente para o convertido, viúva e órfãos, porque eles têm uma vida mais difícil. Convertido, acabou de entrar no povo judeu, muitas vezes o resto da família toda não apoia ele está precisando de ajuda, órfão, viúva. Cachos de uva que tenham qualquer tipo de defeitos, dê para os pobres. Colheita de uvas, aquelas que acabaram caindo do cacho, sozinho, ou estavam mais maduras e não estão tão boas para você ficar guardando tanto tempo, dê para os pobres. As primícias que devem ser trazidas para o templo de Jerusalém, principalmente dos 7, especialmente dos 7 frutos abençoados por Israel, em Israel. 126, a grande oferta que você trazia, Trumá Gdolá, para o templo, que normalmente era feita em cima de grãos, mosto, azeite e tosquia de ovelha, que são as lãs que você trazia para Hashem. O primeiro dízimo que você pega da sua colheita era dado para os levitas. O segundo dízimo eram para os próprios donos irem até Jerusalém e comê-los. O dízimo dos levitas para os sacerdotes, ou seja, se tirava 10% para os levitas, 10%, se tirava mais 10%, ou seja, 1%, que é 10% dos 10, é 1%, e dava para os sacerdotes. O dízimo, as suas leis para pessoas pobres, a declaração do dízimo, que era feito em forma de fala, recitar quando trouxer as primícias para o templo, através de um texto, agradecendo a Deus desde os patriarcas, principalmente desde Jacó, todos os sofrimentos no Egito e tudo que Deus fez pela gente. 133, a Frashat Halá, aquele casait por volta de 27 gramas ou um pouco mais, que se tirava da massa de um pão para dar para o sacerdote, chamada oferta do pão. Toda renúncia, 134, toda renúncia que era feita com o dono da produção no ano sabático. No ano sabático, a cada 7 anos que a gente conta desde a saída do Egito, a gente não pode pegar e mercantilizar, desculpa, como é que fala isso? Usar como mercadoria as colheitas do 7º ano. Então você libera, significa que se passar um pobre e pegar a parte, ele pode comer. O que você não pode é ficar comercializando e trabalhando com aquela terra e frutos do 7º ano. Lembrando, pode comer, mas de forma mais aleatória ou em doação. 135, o descanso da terra no ano sabático. Durante um ano inteiro você não vai trabalhar, nem vender, nem comercializar. E a Hashem promete na Torá algumas vezes que você nunca vai empobrecer, muito pelo contrário, vai enriquecer. 136, santificar o ano jubileu, que é o ano 50. Então você faz 7 anos, 7 anos, 7 anos, 7 vezes, 49. O 50º é o ano jubileu. Essas leis só se fazem quando as tribos estão cada um no seu lugar destinado na terra de Israel, como foi dividida por Josué e Yoshua ben Nun depois de Moisés. 137, tocar o shofar no 10º dia do mês de Tishrei, no ano de jubileu. Já se faz isso todo dia 10, que é Yom Kippur, mas no ano de jubileu você faz em especial para libertar escravos. Escravos na Torá, pessoal, não é escravo que se escuta na África ou do Egito do povo judeu, não. É o escravo que ele come o que você come. Se você come caviar, ele come caviar. Se a tua cama é super king size americana, Blue New York, yes! Ele também vai comer nessa King Blue, yes! Ele vai ter uma vida muito boa. A diferença é que ele trabalha para você e ser escravo na Torá. 138, devolução da terra no ano jubileu.
Cada um volta para sua terra natal. Ou seja, o que eu aluguei, o que eu comprei, eu devolvo depois de 50 anos, tudo volta à sua dinastia inicial. 139, redenção de uma propriedade numa cidade murada. A cidade murada tinha leis de você renunciar a coisas que você alugava ou comprava, diferente das cidades que eram abertas. 140, contagem dos anos para o jubileu. Mandamento da Torá, sempre contar. 141, cancelar reivindicações do ano sabático, seja de dinheiro ou terra. Exemplo, a pessoa está te devendo R$100, chegou ano sabático, você perdoa a dívida. E mesmo que a pessoa te peça alguns dias antes de começar o ano sabático, sabendo que não vai querer te devolver agindo com maldade, não deixe de emprestar. O mandamento é teu de bondade, de dar aos menos favorecidos. A não ser que ele seja só um sacana, você sabe que ele não precisa, aí não tem mandamento de você emprestar. Na Torá a gente não precisa ser bobo. Ok. Deixa eu respirar. 142, debitar dos idólatras, exigir dívidas de idólatras, permissão de cobrar juros para idólatra, pressionar para eles pagarem, não ter essa piedade. 143, o que é para os sacerdotes do sacrifício de todo animal puro, como as coxas, bochechas, partes da carne, estômago também eram dados a ele. Eu sei que meio estômago fala feio, mas toda a área da barriga, de carnes boas que se tirava de lá é para os sacerdotes. 144, todas as primícias de lã das ovelhas que tinham se dado parte para os sacerdotes. 145, Makdishim Lashem, tudo que é consagrado para Hashem tem que ser levado ao templo. 146, todas as leis de abate judaico para não causar sofrimento a nenhum animal e não comer de nada que é impuro para Hashem ou que causou algum mal ao animal. 147, o sangue de cobertura de pássaros e animais mortos que a gente cobria com terra. Isso vem em muita explicação de acordo com a Midrash, de acordo também com a Kabbalah, que quando Caim matou Abel, ele não sabia o que fazer, foi a primeira morte do mundo. E aí os pássaros começaram com o bico a enterrar Abel, mostrando que assim se faz. Então a gente, mostrando a nossa gratidão eterna como povo judeu, quando faz um abate numa ave, a gente tampa o sangue para mostrar que como se fosse um enterro, entre aspas, mostrando honra e respeito com aqueles que a gente tem que ter gratidão. 148, Shalia Haken, um dos dois mandamentos menos compreensíveis da Torá, junto com a vaca vermelha, que é você expulsar uma mãe para pegar um ovo para você, considerado um dos maiores mandamentos da Torá, sem nenhuma explicação, simplesmente para mostrar fé e confiança nele. Procurar sempre os sinais prescritos em mamíferos, em gados, para ver se eles são kasher, né? Como, por exemplo, ruminante, patas fendidas. Procurar todos os sinais prescritos nos pássaros, se é, entre aspas, ave de rapina, ou aqueles que não podem, ou bico, principalmente os tipos, sinais específicos. 151, procurar sinais prescritos no gafanhoto kasher, como o Rashi fala, que existe gafanhoto kasher com espécies de pernas específicas que dobram pela cabeça, e esses seriam kasher permitidos. Seriam, eu digo, porque teoricamente não é fácil de encontrar. 52, procurando todos os sinais para peixes que são kasher, como tem que ter escambo e barbatana. É isso. 153, determinar a lua nova, para de acordo com isso a gente saber quando vai ser um novo mês. 154, descanso no Shabat. Lembre-se, a Torá escrita só fala descanso no Shabat. Sem a Torá oral, você nunca vai saber o que é descanso no Shabat. Então, entenda, Torá escrita sem a Torá oral é um corpo sem alma, impossível de compreendê-lo por completo. E nem parcialmente, você vai entender 1%, talvez. 155, proclamar a santidade do sábado, ou seja, elevar o Shabat na sexta-feira com kiddush, copo de vinho, e também no dia seguinte com kiddush do dia, que é a santificação através do vinho e do pão. 156, tirar todo hametz, levedura e fermentos no dia 14 de Nissan, na véspera da festa de Pessah, Páscoa judaica. Obrigado, pessoal, não estou conseguindo nem olhar direito para cá. Obrigado, galera, mais de 530 pessoas ao vivo, só aumentando. Muito obrigado, vai Torá, curte, compartilha e se embora. 157, Agadá, contar sobre os milagres da saída do povo judeu do Egito e tudo que Deus fez por nós. 158, a matzá, que é o pão sem ser fermentado, que deve ser comido na noite do dia 15 de Pessah, que é representado pelo dia 15, a noite que o povo judeu saiu do Egito. 159, descansar no primeiro dia de Pessah. 160, descansar no sétimo, que é o último dia de Pessah. 161, contagem do Omer, que é a contagem entre o dia que você sai do Egito até o recebimento da Torá, a festa do recebimento da Torá chamada Shavuot. 162, descanso em Shavuot, que é a festa da entrega da Torá. 163,
descansa em Rosh Hashanah, que é o ano judaico. No novo ano judaico, 164, jejuar em Yom Kippur, o dia do perdão. 165, descansar em Yom Kippur. 166, descansar no primeiro dia de Sukkot, festa das cabanas. 167, descansar no Shmini Atzeret, que é o 8º dia, uma festa de alegria que é feita após a festa das cabanas, aquela que a gente dança com a Torá à noite, o dia inteiro, em grandes festas e guloseimas e família reunida. 168, habitar numa cabana durante os 7 dias de Sukkot. 169, Netilat Lulav, a mitzvah que é feita com o Lulav, com as 4 espécies que a gente faz em Sukkot, que a gente junta elas e balança. Primeiro, para mostrar que a gente confia em Hashem independente da lógica, e também acompanhar todas as explicações dos sábios da Kabbalah para compreendê-las melhor. 170, escutar o shofar no dia de Rosh Hashanah. 171, dar o meio shekel, tá? Que é o chamado Mahatzita Shekel, na época do templo. Hoje em dia a gente faz lembrança ao Mahatzita Shekel, que hoje em dia se dá para instituições ou projetos de Torá, ou sinagogas, ou estudos de Torá. 172, dar atenção a tudo que os profetas falam, tudo que os profetas advertem e ensinam. 173, nomear sempre um rei para o povo judeu. Obrigado, Isa Kepaldi, todo mundo que ajuda o Torá com você, seja por aqui no Superchat ou outras formas, para essa ONG que precisa da tua ajuda para ensinar a Torá. Muito obrigado. 174, obedecer a um Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal ou é o Sanhedrin, que é o tribunal máximo, ou é um tribunal grande da qual todos os judeus de todos os lugares do mundo reconhecem como algo central. Hoje em dia não tem tanta clareza sobre isso, mas normalmente é o Tribunal Rabínico de Israel. Tá? Vamos lá. 176, nomear juízes. E também aproveitar para tirar os perversos do caminho errado. 177, tratar os réus por igual, bem como os testemunhos. Não é falar, eu achei esse réu bonito, eu achei esse réu feio, eu achei essa testemunha com uma oratória boa, deixa ele falar, ou aquele oratória ruim, fala logo que eu não aguento escutar você. Não, todo mundo por igual. Tespot, amiter, habetzedek, julgue o seu próximo, que no caso não é o próximo, o meu vizinho, o meu coleguinha, é um juiz com alguém, mas não deixa de ser o teu próximo, não acho que você está acima dele. 178, testemunhar em juízo, se você precisa testemunhar num tribunal rabínico para qualquer caso, roubo, assassinato, divórcio, testemunhe, porque é um mandamento da Torá. 179, perguntar sobre o relato das testemunhas completas em cada detalhe, separar as testemunhas e saber se eles falam exatamente tudo igual. 181, se tiver um bezerro que já está morto, encontrado em um campo, e você não sabe quem o matou, e o nível de impureza que ele está, se quebra o pescoço. Eu sei que é meio pesado falar isso hoje em dia, lembrando que ele já está morto. Isso é uma forma espiritual de você não deixar aquela impureza se alastrar, por questão de Kabbalah. Tá? Lembrando que ele já estava morto. 182, estabeleceram cidades de refúgio para aqueles que mataram involuntariamente. Você está andando de carro a 40 km por hora, como a rua pede, fora da faixa de pedestre, um cara no escuro, com a roupa preta, deu um pulo na frente do carro. Sem querer, tá bêbado. Você matou sem querer. A família pode querer se vingar de você. Então você ia para uma cidade de refúgio e era protegido lá. Ok, simbora! 183, estabelecer cidades para os levitas em Israel. 184, remover coisas perigosas dos nossos lares, seja do telhado, seja ter o ma'akeh, a obrigação de você ter uma espécie de muralha para não cair, tipo, por exemplo, da varanda, não deixar nenhum buraco que você cavou e deixou lá para o vizinho cair e se machucar. Tem que tomar muito cuidado com isso. 185, destruir tudo que é dos idólatras em Israel. Você não tem direito de, no Brasil, nos Estados Unidos, respeite outros lugares. Não é tua casa, meu amigão. Casa do povo judeu é Israel. Vem para cá, você é judeu, Israel. Essa é a nossa casa. 186, a lei da cidade Iranidahat, que é a cidade dos idólatras, que quando você vê que é ela, tem todas aquelas leis que a gente já falou. A lei das 7 nações, que é lutar contra os 7 povos que estavam em Israel, que eram idólatras, e a maldade era a sua única religião. Então Deus falou, não existe bondade neles, lutem contra eles para conquistar Israel. 188, extinguir Amalek,
dar como extinção Amaleque. Hoje em dia está tudo misturado, a gente não sabe. A gente sabe que os nazistas eram Amaleque, mas não por serem alemães. Por favor, não confunda. O cara ser alemão não é nazista. Mas um nazista é como se ele tivesse um gene de Amaleque. Não confundir isso, por favor. 189. Sempre relembrar todos os males que o povo de Amaleque fez contra o povo judeu. 190. Guerras permissivas contra outros povos em situações de legítima defesa, ou quando você sabe que eles querem te destruir, que é o caso que eu vivo apoiando, um ataque preventivo somente às bombas nucleares do Irã, e não guerra nem matar ninguém. Sendo que, se precisar matar alguém numa guerra dessa de existência de um povo, o Israel também poderia. Nomearam sacerdotes para a guerra, que normalmente palestrava dando força para o povo antes da guerra. 192, prepararam um lugar fora do campo, para logística de guerra para quando sair da guerra. Quando acaba uma guerra, não é sair invadindo os lugares, passando por cima das pessoas e dizer nós somos os maiorais, que nem aqueles filmes que a gente vê os 300, gregos, sei lá o quê. A gente tem que também respeitar, de alguma forma, nossos inimigos, ok? Ou seja, a logística para sair dos campos de guerra, e não festa, ganhamos, vinho, as mulheres são nossas. Não é assim, não. Ou seja, ética, moral, justiça, ser honesto. Desculpa, pessoal, vambora. 193, incluir uma espécie de mapa entre os implementos da guerra. Em campo de guerra tem que ter respeito pelo local, porque ali está sendo feito o mandamento de Hashem. Então, urinar, fazer número 2, que eu não gosto de falar nomes, você tem que levar o mapa e enterrar tudo bonitinho, ter respeito ao local. Olha que loucura para a nossa cabeça hoje em dia, achar que, como assim respeitar o lugar da guerra? Lugar da guerra é errado. Não! Muita gente acha que sempre guerra, mesmo como se proteger, o ataque preventivo é errado. Não é. 194. O ladrão deve restituir tudo que ele roubou. Fora que tem multas em cima de 20% do que ele roubou e outras coisas. 195. Mandamento de caridade, que também entra os 10%. 196. Dá ofertas generosas a um escravo hebreu, né, judeu, em sua libertação. Olha que loucura, como eu já disse para vocês, além de você tratar um escravo, muitas vezes como um empregado de honra, dê também parte do seu rebanho, presentes quando você libertar ele. Ou seja, mostre para ele que agora que ele já pagou o que ele tem que pagar, que ele faça coisas boas. 197, emprestar dinheiro aos pobres. Não negue se você pode. Claro, se você sabe que ele é um sacana. Ou se você tem dúvida que ele é um sacana, você pode não emprestar. Mas também o ideal é analisar a fundo. Se tem condição, ajuda. Agora, se você sabe que aquele é o teu dinheiro guardado, para uma situação muito possível de acontecer, de risco, não é o caso. Bom senso. 198. Cobrar juros e empréstimos, principalmente de idólatras. 199. Restituir coisas emprestadas ao dono necessitado. Você pegou um casaco de um cara, agora ele está necessitado e precisando, você tem que devolver agora, meu amigo. Não é porque você pegou emprestado que agora fica na tua casa igual CD, videogame e livro, que também não poderia ser assim. Devolve. E óbvio, se você emprestou um livro e acabou que uma pessoa ficou com o teu livro, perdoa no teu coração. Falei, eu perdoo quem pegou o livro e não devolveu. A não ser que a pessoa faz de maldade. A biblioteca dele, a lógica é roubar livro. Aí é diferente. Ok? 199, 200. Pagar os salários em dia. Obviamente que esse é o correto. Eu, por exemplo, já trabalhei em vários lugares de pessoas super elevadas que não conseguiam pagar exatamente no dia. E a pessoa falava, eu não tenho dinheiro. Então você também tem que compreender. Isso que recai sobre o teu chefe, pagar em dia, também não significa que agora você vai pegar, você tem que pagar em dia, meu amigo. Acabou para você, eu vou te processar e acabou. Calma, bom senso. Mas sobre ele cai a obrigação, em tudo que é possível para ele, de pagar no dia. Ok? 201. Ao empregado seu deve ser permitido comer do produto que ele trabalha. Ele trabalha com morangos, deixa ele comer morangos. Ele trabalha com feijões, deixa ele comer feijões. Ele trabalha com aquilo. É uma coisa que está ligada à paixão, ao amor dele. Ele tem um empregado, deixa ele também comer disso. Ele trabalha em sorveteria da Nestlé, deixa ele comer uns picolé totoso. Ok.
202, levantar um animal caído, normalmente por peso ou ferimento, ajuda o cara, ajuda a levantar o animal. Não o animal do teu amigo, tá? O animal mesmo, animal. 203, ajudar o dono a levantar o seu fardo, seja de um animal ou da própria pessoa. Aqui sim, você tem um cara que você ama, ou mesmo sendo teu inimigo, mas você sabe, ele é do teu povo, ou ele é uma pessoa que você sabe que ele é meio complicado. Se você odeia ele, como é que você vai dizer que ele é bom? Mas por isso que a Torá testa e trabalha o nosso íntimo. Se ele é um perverso, é proibido ajudar ele. Mas só porque ele é teu inimigo, você não vai com a cara dele, fez um negócio com ele que você acha que ele não é bom naquilo, que ele não foi tão honesto, mesmo que é dúvida se ele foi desonesto. Às vezes pode ser que você também não goste da cara dele. Ajuda a levantar o fardo dele. Seja uma mochila pesada ou no animal. Vamos lá, pessoal. 204. Estamos terminando, pessoal, porque são 248 positivas. Devolver o que foi perdido ao dono, Shavata Veidá. Se você encontra uma coisa na rua, um celular, tem sinais? Tem. Por um celular, dá para saber quem é o dono? Tem. Mesmo que tenha senha, você leva para a polícia, dá um jeito, você não pode ignorar. Proibido fingir que não viu. Tem que dar um jeito. Tem até perguntas interessantes, você vê um carro com farol aceso, desligado. Você sabe que a noite toda pode ser que vai arriar, acabar a bateria. Isso é considerado devolver uma coisa ao dono? Tentar achar pela placa o dono? É uma pergunta. O ideal é que sim, mas não chega a ser obrigatório. Ou seja, tem muitas ramificações daqui. Agora vocês veem o que é estudar a Torá. Cada um dos 613 mandamentos tem ramificações fora as leis rabínicas. 205, repreender o pecador. No ato, aqui é diferente. Não é o outro, você sabe que o cara peca, você vai lá e conversa com ele, critica ele, fala, tá de brincadeira, pô, para com isso, blá, blá, blá. Não, aqui é no ato, limhot beyador. Você sabe que o cara tá agora fazendo uma coisa proibida, principalmente em público, chega pro cara e fala, pô, não faz isso. Tá ensinando as pessoas a fazerem errado. E também adverti-lo antes do ato, quando tá na cara que ele vai fazer uma coisa. 206, amar ao próximo. 207, amar ao estrangeiro, aquele que vem de fora. 208, todas as leis de peso e medida exatas, como balança. Quando você fala que só 10% de carne congelada é água, e às vezes é 15%, você só quer ganhar mais. Seja honesto em pesos, medidas, valores, seja honesto. 209, honrar aos mestres idosos. Te ensinou Torá, ou é um idoso? Idoso, a gente por bondade considera que sabe Torá. Mesmo que não é religioso, muitos sábios falam que eles aprenderam com a experiência da vida. Pode ser que ele passou por algum trauma que você não conhece. Respeite, principalmente aos mestres. Aquele que te ensina a Torá, respeite-o e honre-o. 210, honrar aos pais. Honrar, no caso, é alimentar, vestir, dar de bebida, comida, aquecê-lo, cuidá-lo, toda essa forma. Temer aos pais, medo mesmo de receber castigo. Tema o seu pai e sua mãe. Agora, o temor mais elevado é como a gente falou no começo. É como eu pude ter coragem de envergonhar a honra do meu pai. Esse é o nível mais alto de temor. Mas o nível básico é se eu botar o dedo na tomada, meu papai vai me dar um tapinha. A gente não está falando de bater forte em crianças, espancar, Deus me livre, nada disso. Mas pela Torá é permitido dar palmada, tapinha, botar de castigo, dar um beliscão numa situação de emergência, tá andando com teu filho, que já tem idade boa para entender, ele quase foi atropelado. Caso de vida ou morte. Eu já peguei um caso, não dá para falar agora, desculpa pessoal, mas não dá para falar. Mas eu quero dizer para vocês, tem casos que você não age com teu filho forte e causa morte depois. Não dá tempo agora de contar. Vamos lá, pessoal. 212, Prur Verubu, que é frutificar e multiplicar-se com a tua família e filhos. 213, leis de casamento para poder ter relação sexual depois de casar, assim é obrigatório para judeus. 214, a devoção do noivo no primeiro ano de casamento, é como se fosse só ele e ela, tratá-la como uma rainha acima do normal. Depois também, mas o primeiro ano é a rainha. 215, leis de circuncisão, vai torar, obrigado, mais 560 pessoas, só aumentando, e curte, compartilha, e vai torar, se inscreve no canal do YouTube. 216, lei de casamento, caso, por exemplo, um irmão da pessoa, tá? João é irmão de Roberto. Roberto faleceu, ele era casado e não chegou a ter filho. Então existe um mandamento da Torá de piedade, que o João case com a viúva do seu irmão, que é a mulher do Roberto, que é o seu irmão, e faça para ter um filho. Hoje em dia, muita gente vai ver como que é absurdo. Casou com a mulher minha, que depois que eu falecer,
Como pode que desonra? Pela Torá é honra. Mas se não é obrigado, o homem se não quiser, se a mulher não quiser, faz a próxima lei. Halitzá, que era uma espécie de um tekes, um processo com alguns atos, da qual se tirava o calçado, a mulher cuspia. Existe todo um processo do porquê para demonstrar que não, eles não vão casar. No caso que o homem e a mulher não queira. Homem que fica tentando convencer a mulher a ter relação sexual, aí depois tem relação, e muitas vezes pode ser considerado alguma violação com a mulher. E o certo é casar com ela, ficar casado com ela pelo resto da vida. Ele nunca pode pedir divórcio. Agora, a mulher pode nem querer casar com ele. Ok? Polarizações. Homem, a obrigação dele agora é ficar casado com ela pelo resto da vida. Para a mulher, ela pode nem querer casar, porque ela pode dizer, tá bom, eu gostei dele, foi bom o ato, mas eu não senti muita honestidade. 219. Peraí. 219. A lei de difamação da noiva, né? Por exemplo, por não querer casar. Tomar cuidado com não difamar ninguém. Muitas vezes há noivado e há também cancelamento de noivado. Respeitar os lados, né? Agora pegar o nome da mulher e falar, vou falar mal dela porque ela não é minha, porque ela não virou minha esposa. Não é assim, ela não é tua propriedade. 220, lei da sedução, principalmente quando a mulher é virgem. Né? Quer dizer, na verdade, em especial quando a mulher é virgem. Homem que fica tentando seduzir a mulher só para ter relação e depois quer sair fora. Esse é um caso que o certo é casar e ponto final. Agora, se a mulher não quer, também não. 221, lei da mulher cativa. Mulher que você pega numa guerra de um inimigo. A Torá fala, não tenha relação, não case com ela. Ela é de um inimigo, dos idólatras. Mas caso você está com muita vontade, porque você já está há meses no campo de guerra sem a tua esposa, e o homem começa a vir um lado animal, aí a Torá começa a mandar raspar a cabeça da mulher, deixa ela 30 dias com as unhas grandes, suja, urinando e defecando no lugar, para você ficar com muito nojo e liberar ela. Caso não libere, pode ser que dessa mulher vai vir filhos perversos, por mais que tenha permissão de ficar com ela. 222, a lei do divórcio, que é feita através de um shtar, de um livro, de um papel, com testemunhas e rabino. 223, a lei da suspeita de um adultério, no caso da mulher. Porque o homem não tem exatamente adultério, porque o homem, pela Torá, pode casar com mais de uma mulher. Ele também poderia ter concubinas, por mais que hoje em dia tem um rabino ashkenazí que decretou não ter. Ou seja, mesmo para ser faradi, hoje em dia o costume, iemenita, marroquino, o costume é não ter mais de uma mulher. Para ashkenazim da Europa, é um decreto não poder ter mais de uma mulher, e para sefaraditas do Oriente, né, marroquinos e iemenita, pela Torá pode, mas não é o costume hoje em dia. Se a mulher tem suspeita de adultério, ele é o caso de sotá. Caso ela tenha adulterado e traído o marido, ela bebe uma água onde é apagado o nome do tetragrama de Hashem. Se ela realmente adulterou, ela morre no lugar. Agora, você só pode levar uma esposa com sons de adultério se tiver provas claras e também testemunhas mais de uma vez. 224, que é forte, hein, pessoal? Casos específicos onde tem chibatadas ou pancadas para certos mandamentos. Exemplo, tem um cara que está começando a dar uma louca nele, ele está querendo virar serial killer, está começando a ficar com raiva da vida. Você começa a ouvir que ele está querendo matar pessoas, mas ele não fez nada. Ele ainda não tem exatamente qual consequência dá sobre ele. Então a Torá pegava os juízes, começavam a dizer para ele pegar pesado, e às vezes também isso também significava junto chibatada. Aqui também é o caso para o homem que não quer dar o divórcio. A mulher quer separar, é o homem que dá o divórcio na Torá. A mulher não quer dar o divórcio, o homem não quer dar o divórcio, não quer dar o divórcio, não quer dar o divórcio. O Maimônides e a lei da Torá diz que tem casos que você pode bater, mandar bironim, que são caras fortes, e jantar o cara na pancada até ele dar o divórcio. Quando perguntaram para o Maimônides, não é pesado fazer isso? Ele fala, como assim? Se a mulher está presa pelo papel de casamento, esse marido está prendendo a mulher para ela nunca mais casar. E muito homem faz isso porque quer se vingar da esposa e não quer deixar ela casar de volta, sendo que, teoricamente, o homem poderia casar, porque não é proibida a poligamia. Rabinicamente, o ideal, o costume, mas, teoricamente, ele pode. A mulher, não. Então, são casos que você bate no cara. Por quê? Porque a Torá fala que o cara está acabando com a vida dela. Eu sei que falar assim rápido parece, uau, que absurdo, mas vai pegar casos onde a mulher fica 30 anos presa, destruída pela vida de um marido vingativo e não consegue mais ter uma vida nova. Ok.
Lei do homicídio involuntário, novamente para cidades de refúgio elevado, 226. Os transgressores de 7 mandamentos, vamos lá, pessoal, já vou falar. Obrigado, galera. Estamos aí com mais de 580 pessoas ao vivo, muita gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal do YouTube. Obrigado pelas pessoas que no Superchat doam Torá com você. Obrigado para quem é membro, seja membro. O estudo de Torá desse mês, que é liberado para você quase que de graça, é como se proteger de energia negativa. É só você ser membro no canal do YouTube. Do lado do inscrever-se no canal, seja membro. Tem um plano lá de doação e você recebe praticamente de graça um estudo de como se proteger de energia negativa com horas e horas de aula. Desculpa aí que eu balancei a câmera. Pessoal, 4 tipos de formas que o juizado manda pena de morte sobre assassinos, estupradores que matam e outros casos. Decapitação em casos, enforcamento em casos, que pessoas que morrem queimadas em caso, e número 229, pessoas são apedrejadas. Esses 4 casos não existem mais hoje em dia, só podem existir por um tribunal de 71 sábados, às vezes 72, somente na época do templo, muitas vezes era junto com profecia, casos específicos. E o Rabi Akiva ainda lembra que se em 70 anos se matava mais de uma pessoa, 70 anos, muita gente má por aí, já era chamado tribunal assassino. Para dizer que o intuito do tribunal rabínico era ajudar as pessoas a voltarem para o caminho bom e não de prontidão querer causar pena de morte. Ok? 230, faltam 18 para a gente terminar. 230, os corpos de transgressores que tinham que ser pendurados depois da execução até antes do entardecer. Depois que anoiteceu, retira, porque também não pode ter desrespeito com o corpo. Lei de enterro na Torá, 232, a lei da obrigação, né, do escravo hebreu, seja dos trabalhos dele, também de liberar ele na hora certa. 233, um hebreu que deve redimir a sua família casando com uma escrava hebreia. Muitas vezes você tem uma escrava hebreia, ela não tem com quem casar, e ela quer casar com o dono, que é da escrava. Pode, é um mandamento positivo, o homem está fazendo uma bondade nesse caso. Hoje em dia tudo se vê como baixaria sexualidade, mas pelo ato elevado é uma bondade. 234, a redenção que se faz de uma escrava hebreia quando acaba o tempo dela. 235, a lei de obrigação de escravos quenaanitas, que aí sim o bicho pegava mais. 236, penalidades pela injúria ou ferimentos, desde multa, prisão por um tempo até ouvir testemunhas. Como é que fala o nome disso? Não é só multa, quando você tem que ficar para indenizações e tal. 237, a lei por ferimento causado por boi, sendo que um boi matou um outro boi, um boi matou uma pessoa, como está escrito na Guemará, Bababatra. 238, leis por ferimento causadas por um buraco que você deixou, seja num local que é totalmente público ou num ambiente que tanto você como vizinhos têm permissão para entrar. 239, lei de roubo. Todas as consequências que um ladrão pode ter, desde ter que devolver em dobro ou 4 vezes mais o que ele roubou, 5 vezes mais, dependendo do caso, ser vendido como escravo ou até ser morto, no caso que ele venha com uma pá, faca ou arma. Se um ladrão vem para uma casa de alguém com uma arma, é direito de quem está na casa matar ele. Isso é legítima defesa, completamente permitido. Ainda mais se você vê ele com potencial de matar, inclusive mesmo sem arma. Mas se ele tem arma, é mais claro ainda que a pessoa tem quase que uma obrigação, porque se não for você, se não for ele, vai ser você morto. Ah, mas talvez ele vai ser bonzinho. A Torá não pediu para você ser bobo. Vamos lá, pessoal. Lei de danos causados, normalmente por fogo, em campos, frutos, colheita do vizinho. Lei de danos causados pelo fogo, muitas vezes em animais ou utensílios. 242, a lei de uma dívida não paga, de aquele que guardou um dinheiro seu de graça. Você vai viajar, não quer que a casa fique com dinheiro, alguém podendo roubar. Você foi lá, deu para um colega e falou, guarda esse meu dinheiro, guarda um utensílio. Ele perdeu. Agora tem leis para ele ter que devolver isso para você. Por mais que foi bondade ele ter guardado, ele não pode ter perdido o que é teu. Lei de danos causados por uma dívida de um aluguel. Eu aluguei o seu animal por 5 dias, mas ele morreu por negligência minha. E agora? Que tipo de multa eu vou ter que pagar para o dono? 244, leis de empréstimo. Normalmente, se você não fala nada e não dá tempo, empréstimo por 30 dias. Se você fala por quanto tempo, teve 2 testemunhas, quem falou, o que falou, tal. 245, leis de Mekahumem, cara, que são leis de compra e venda, como está na Guemará, tratado oral, em Kiddushin, Baba Metzia, Baba Batra.
246, leis sobre argumentos envolvidos em um tribunal, do argumentador, daquele que está sendo acusado, do réu, das testemunhas, até ser esclarecido quem é culpado, parcialmente culpado, ou aquele que é totalmente inocentado. 247, salvar um perseguido. Você sabe que ele está sendo perseguido, sei lá, pela máfia, pelo tráfico de drogas, por alguém louco. É proibido você ignorar. É igual quando você acha um utensílio, só que o ser humano é mais importante, um utensílio que você sabe que é de alguém e tem sinais. Você tem que pegar e tentar devolver para um dono. Vai para a polícia, vai para cá, para lá, bota no Facebook, aproveita e tenta ajudar. E se você sabe que tem alguém sendo perseguido, proibido ignorar, ajude ele de verdade. Inclusive, se o perseguidor estiver colocando o outro em risco de morte, você pode, por legítima defesa, atacar ele primeiro. E 248, para terminar nossa aula de hoje, leis, todas as leis de Nahalot, que são heranças, desde primogênito, filhos de mulheres diferentes. Você tem 3 mulheres, como faz as leis da herança? Para quem? Como? Qual a porcentagem que se divide? Tal, tal e tal. Se o filho é um perverso, você pode cancelar a herança? Não. 248 mandamentos positivos falamos nessa aula de hoje. Com a permissão de Hashem, aula que vem falaremos dos 365 mandamentos proibitivos e nessas 2 aulas estaremos falando dos 613 mandamentos da Torá. Lembrando que o nosso curso de guia prático para a prosperidade judaica, que é uma bomba de informação legal para você conseguir trazer através dos mandamentos, conselhos, dicas da Kabbalah, segredos e fontes e conselhos da Torá para você se livrar de problemas financeiros, ativar maiores bênçãos, realmente trazer renovações de decretos 2 sobre você no teu sistema de vida financeiro. Pode ter certeza que não vai se arrepender, vai amar. Aulas express, direto ao assunto. Você recebe no seu e-mail e assiste quantas vezes você quiser. É só entrar no nosso site toracomvocê.com e adquirir esse estudo fechado, Guia Prático para a Prosperidade Judaica. Tanto para estudos, quanto para ser membro, que agora no mês do canal do YouTube, se você for membro, vai receber um estudo fechado de como se proteger de energia negativa, como para doar para o Torá com você, ou marcar uma orientação pessoal comigo, um aconselhamento pessoal, numerologia do nome e outras coisas, fale também com a Camila, que pode ser muito mais fácil para você. DDD 13, o WhatsApp dela, 997118589. Repetindo, DDD 13, 997118589. E também aproveitar para convidar você para entrar no nosso grupo de WhatsApp de colaboradores. Nós temos vários grupos de WhatsApp que são normais, gratuitos, você estuda a Torá. Como o canal do YouTube todo é gratuito, como também nosso aplicativo do Torá com você é gratuito. Mas nós temos um grupo de WhatsApp de colaboradores, da qual lá eu participo mais ativamente, respondo a pergunta de cada um semanalmente, e você vai ter um convívio de publicações e estudos de Torá muito mais avançado. Para isso, é só falar com uma das administradoras, nossa, chamada Patrícia, DDD 61, e o WhatsApp dela, 98263-3121. 98263-3121, lembrando que o DDD dela é 61. Ok, pessoal? É isso aí, galera, que a Hashem abençoe muito vocês, espero que você tenha gostado muito da aula, compartilhe essa aula para todo mundo, curte essa aula antes de sair daqui, comenta embaixo se você gostou, sugestões, bom, se você acha que foi rápido demais, será que a gente tem que dividir a próxima em 2, 3 aulas, sugestões de aulas, críticas, eu adoro escutar críticas, não precisa me xingar, mas você pode me dar críticas, eu amo escutar, para a gente possa aprender cada vez mais. Que Hashem abençoe muito vocês, Torá, mitzvot, alegria, obrigado pelas quase 600 pessoas em audiência ao mesmo tempo, vai Torá, Torá na veia, e até a próxima, tchau, tchau, primeiramente galera do YouTube, tudo de bom! Agora